Queria te dar parabéns, cara. O disco é maravilhoso, assim, eu ouvi. Eu acho que eu tô com 51 anos, nasci no Rio e vivi no Rio a vida toda. É, algumas coisas ali me são familiares, eu não sei explicar como. Tem umas vivências, assim, eu acho que o seu disco é muito de vivências, de algumas coisas que não dá pra gente mensurar exatamente de onde vem, mas acho que o lugar e a época meio que podem explicar alguma coisa. Você acha isso? Que tem alguma coisa de tempo e espaço aí, ou é só influência musical? Não, totalmente. Eu acho que, assim, influência musical, no meu caso, eu nunca vou para um arranjo, uma canção, com uma ideia de onde eu quero chegar, realmente, assim, estética ou não. Se há, ao mesmo tempo, eu não freio referências que me vêm assim naturalmente, por exemplo, sei lá, Uhum. quando eu estava escrevendo Tara, eu queria senti que seria interessante criar uma curva, criar uma história com a música que falasse da decepção que a letra fala, para Uhum. aqueles que não falam português, talvez, ou que com esse arco. E tem umas referências ali diretas da música brasileira, Sim. mas que não pensei, vou fazer uma justa posição de uma referência do saxofone do Stan Getz, pós-bossa nova, para o refrão pré-bossa nova, nos Sim. 40. Não foi uma coisa que eu Tipo planejei assim, mas manual, né? É. afetivamente eu fui. Isso tem a ver. Quer dizer, primeiro movimento são os violinos e tal. Aquilo tem a ver com se apaixonar por ter essa explosão, essa sensação de chegada, né, o primeiro momento do amor. Aí depois daquilo, uma espécie de passo atrás, tentando manter o cool, né? Hum. Então, bossa nova, aquela coisa sensual do saxofone. Aí o refrão volta revelando a toda a projeção através daquele arranjo pré-bossa nova, né? Com surdina, quase fazendo quá, 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 meio que sacaneando aquele sentimento inicial. Então, esse é um exemplo de que dá para ver quem quiser ver, não sei, consegue identificar essas coisas, esses momentos Mas não foi nada planejado, né, cara? Você vê Não, depois que fez isso, né? a música que foi pedindo, eu falei, Isso, isso vai, isso tá bom, isso vai, isso tem graça e tal. isso. Então as influências vêm assim, tipo, eu não decido muito. Por isso que eu disse que o cavalo também é meio um carnaval assim de Sim. estético. Eu te perguntei essa coisa do tempo e espaço, porque eu fiz uma entrevista com vocês em 2003, há muitos anos, né? E naquele tempo, quando vocês estavam lançando Ventura, eu perguntei quais eram essas influências. E aí vocês dois, você e o Marcelo, falaram: cara, a gente não tem isso muito de influência. A gente quer fazer uma coisa com uma música com cara de almoço de domingo, com cara de fim de semana em Saquarema. E aí saem as coisas. Eu identifiquei essa mesma maneira de compor no drama, mais elaborado, talvez, mais maduro, mas a mesma onda, né, cara? Uma coisa próxima disso. Não é uma coisa, porque assim, eu não tenho problema com. O paradoxo é o seguinte, apesar de eu não buscar ter referências exatas ou Uhum, precisas e tal, ao mesmo tempo eu acho uma bobagem fingir que eu estou inventando alguma coisa, entendeu? Eu uhum, não estou inventando nada, tudo é uma recombinação de coisas, né? Essa coisa do mito do gênio, assim, uma coisa da era moderna do compositor, do artista, né? Que é uma coisa historicamente nova de ser inventor. A arte sempre foi referência nesse sentido, né? Partindo das tradições e dos mestres e daquilo que nos toca. Então também não tenho pudor em relação a isso. Não tenho a pretensão de, estou inventando uma coisa nova. Não tenho referência. Não é que eu não tenho. Tenho, sou cheio, sou feito de referências, sim. mas é uma coisa bem brasileira de considerar tudo da coisa da antropofagia, né? De digerir aquilo que lhe afeta e deixar a digestão decidir o que vai ser absorvido O que e que o que sai e o não. que fica. É, Exatamente, foi uma metáfora bem bonita. é uma metáfora digestiva, mas que funcionou, né?
Cara, uma coisa que também eu acho que faz parte dessa tua obra, principalmente solo, é que a impressão que dá é que você grava os discos mais para você do que para os ouvintes, o que isso é uma coisa absolutamente válida e eu acho até hoje em dia politicamente arrojada, porque tem uma coisa tão comercial que acontece das pessoas fazerem disco para o mercado e tal. Você faz umas declarações que mais parecem assim uns alívios seus do que uma coisa comercial. É isso mesmo? Você acha que tem isso tanto no cavalo quanto no drama? Eu acho que sim, cara. Você é totalmente verdade. Assim, não é uma coisa heróica, assim. Sim, Eu é estou puro. resistindo ao mercado, mas é porque e talvez por isso eu demore tanto para fazer disco, mas porque eu vou escrevendo e sinto que eu entendo uma música como sendo merecedora de ser gravada quando no processo da escrita eu descubro alguma coisa. Quer dizer, Uhum, a escrita como exercício de descoberta. Se eu sim. tenho a sensação de que há ali uma descoberta para mim, que aquela música me serve, não precisa ser racionalmente, objetivamente. Ah, estou falando sobre isso, entendi. Mas a sensação de descoberta, ou seja, de que a música é uma ferramenta, vamos dizer assim, para mim, eu tenho a sensação de que ela pode ser para o outro também. Uhum, É uma coisa racional. Então, nesse sentido, é claro, se eu fosse pensar racionalmente, essa música de piano, longa pra caramba, 5 minutos, eu cantando com os violinos, uma poesia totalmente fora de época, é um suicídio comercial, não tem, né? Eu poderia pensar assim, mas é impossível escrever assim, quer dizer, para mim, uhum, né? uhum. É, eu tô escrevendo ali, tô sentindo um negócio que me serve, que me move, eu falo, cara, vai mover outra pessoa. Sim. Não vai ser top 5. Não vai. Mas ninguém Mas tá não pensando nisso, né, cara? e é uma bobagem também de tentar. Quem consegue prever isso? Quer É. dizer, hoje em dia, né? Enfim, música pop é, é diferente. Não quero soar como antigamente, cara. Mas os meios de divulgação agora estão ainda mais herméticos, estranhos O tempo é muito, outro, né? e ainda mais com a pandemia, cara. Imagina, só pode mesmo tirar onda de artista assim, de banda e tal, porque não se ganha mais dinheiro, entendeu? Sem turnê e sem venda de disco, a pessoa tem que ser rica. Tem que Então, ter herdeira. elitiza ainda mais. Então, a música pop vira um negócio realmente assim, com uma distância da vida real muito grande. Quer dizer, vida real. Com uma distância do sentimento, eu não sei. Então, enfim, é música pop que eu faço? Sei lá. Mas é música pop que, sem ser popular. sem ser- Música sei pop não é lá. música pobre, né? Tipo isso, Exatamente. tipo isso. Cara, você já está aí em Los Angeles já tem um bom tempo. E uma coisa que eu andei lendo umas entrevistas suas sobre o drama, né? E eu vi que você teve dois fatores interessantes que te moveram em direção a esse disco. Primeiro foi a questão da tua infância, né? Você falou muito sobre ritos de transformação de infância em adulto, adolescência. Conta um pouco como que isso você acha que entrou no disco em forma de música. Tem como dizer ou é muito difícil, é um sentimento só, enfim. Não, eu acho que tem como dizer sim, porque a experiência, tudo isso foi uma coisa musical, vamos dizer assim. Eu tinha uma intenção de escrever um disco mais rítmico, mais pra frente, Uhum, menos verborrágico, sim. tanto musicalmente quanto literalmente. E ao longo da escrita fui tendo vontade de escrever coisas que não tinha nada a ver com isso, que era o oposto, que era essas baladas com piano, Uhum, tara, uma coisa assim. E então resolvi me perguntar por que que eu tive essa intenção inicial, se era uma intenção. Por que essa ideia, né? É claro que eu estava a fim de fazer uma música que se pudesse dançar, estava pensando nisso. uhum, Mas ao reinvestigar isso, eu meio que fui levado a pensar na infância, nessa parte, nessa transição. E acabei chegando à memória desses ecos, sendo homem, que se ouve, não é? O que quer dizer ser homem? A criança, porque a criança ainda
né? Tá ali Uhum. aprendendo a falar e as palavras já, as primeiras, antes até de falar, elas já estão ecoando, já estão. Então a gente começa a pensar junto, né? A gente pensa junto com os pais, com quem está em volta Sim. e fala as palavras que nos foram emprestadas. Não é uma coisa. Então eu fui levado a isso, pensar na masculinidade, da ideia de contenção da emoção que a gente. Que O o homem não nosso chora. Uhum. né, nossa era tem, né, de que o homem é estável porque controla as emoções, a mulher é instável porque não controla, Sim. que são falácias da nossa era. Mas mais do que isso, a coisa do teatro de crescer, né? Então, para voltar à música, eu estava escrevendo como exercício o que acabou virando a faixa chamada drama que abre o disco, que é aquela coisa Uhum. assim, instrumental e cheia Parece um de. cinema, né? Uma coisa, um filme que É, está tem uma passando. plateia rindo, tem um arranjo de viola, de cordas, e tem também uma coisa que as pessoas não ouvem porque são distraídas por esses dois outros elementos, mas tem uma pessoa tomando um banho, se você ouvir. Tá, dá para Enfim, ouvir muito lá no fundo. Eu ouvi com fones de ouvido em volume alto, aí dá. se você voltar e ouvir pensando nisso, você vai ver que está bem na frente, mas é porque, enfim, é, foi escrevendo isso que eu comecei a que começou a ficar mais claro essa coisa do teatro da memória, do teatro que a gente, das máscaras que a gente inventa para virar adulto, né? A gente começa imitando Uhum. e fingindo acreditar que somos adultos, que somos eficientes, que somos o que quer que a gente queira ser, ou que a gente é dito que tem que ser, e essa mistura. Então, nesse sentido, eu entendi que é muito mais musical. Há muito mais música em tentar achar essas máscaras e vestir essas máscaras e encontrar a voz que há nelas do que tentar buscar uma forma pura de expressão, uma coisa que nesse momento parece uma coisa um pouco inocente, Uhum. né? E narcisista talvez de encontrar a minha voz, porque é uma coisa, nós somos intenção, uma cachoeira de intenções. Então eu Sim. resolvi revelar para mim mesmo, não fingir que, entendeu? Meio que fingir que não tenho uma determinada intenção. Resolvi abraçar cada uma dessas intenções. E aí música veio disso. Sim. Sim. Isso o drama. Sim. Eu te falei que tem nas entrevistas tinha duas forças assim que pareciam criativas. Essa questão da transformação em adulto homem e uma coisa que pareceu meio política no sentido de você estar nos Estados Unidos meio que de cara com o grande monstro aí, né, capitalista, essa cultura deles de competitiva, meio não, completamente injusta. Isso afetou de alguma maneira, assim, consciente? Você acha que isso meio que vai de encontro a essa coisa de você ter que crescer, assim, como se fosse uma metáfora, né? Enfim, o que que É, você tem a dizer? eu acho que sim. Assim, em momentos do disco eu estou literalmente falando sobre isso, sobre essa coisa do paradigma, dessa coisa, o paradigma capitalista mais neoliberal e agora, assim, frutificando numa coisa fascista, mas Totalmente. eu estou falando da coisa da competição, como a gente entende, a coisa da veneração do princípio de usar a ideia darwiniana de evolução aplicada ao mercado. Uhum. Né? Esse papo de que a mão invisível do mercado, que é aquela turma do Milton Friedman, Chicago, neoliberalismo, né? Sim. Exacerbando essa ideia que eu acho. Eu não tenho autoridade nenhuma, diploma nenhum, mas a minha sensação é de que isso é uma falácia. Essa coisa de competição é o veículo máximo de evolução, não só do homem, mas de qualquer espécie, é um pouco. É, há muita intenção aí, porque é um jeito de olhar que ignora toda a colaboração que há. Ou seja, a noção de que somos, enquanto espécie humana, um organismo, que dependemos uns dos outros, não só no sentido de, você faz o sapato, eu faço a camisa. Não é isso, é a coisa, ainda mais agora com a pandemia, a gente entende que somos um organismo, né? E, para além disso, na natureza também, né? A gente gosta de imaginar a gente como águia, tubarão, né? Animais predadores solitários, que não precisam um dos outros e que vão e matar o outro. Quer dizer, uma coisa super macho, né? Super machista
e boba, porque a gente é muito mais verme, formiga, abelha, esponja. A gente é muito mais colônia do que esse papo de águia careca. É, Então, tudo isso são coisas que eu acho que vem do fato de eu estar aqui, de poder entender de perto, falar a língua e ter essa percepção de como as pessoas pensam aqui, do efeito dessa, assim, não acho que dá para dizer lavagem cerebral, porque, não sei, talvez seja um termo um pouco antiquado, mas é um marketing contínuo, né, cara? essa coisa é desde a Guerra Fria, o medo do comunismo, né? É, E a campanha contra isso que nos levou à nossa ditadura, ditaduras na América Latina, tudo isso veio daqui. sim. Essa ideia, esse paradigma, eu acho importante porque eu acho que merece poesia, não é uma coisa só de política, é uma coisa de sentimento também, né? De ver que as pessoas agem e não é porque são intrinsecamente mais, né? Mas porque foram levadas a entender que para evoluir o fraco e o pobre e o louco tem que morrer e que Sim. E o estrangeiro, o velho, né, o imigrante, o negro. exatamente. É. Então eu acho que, enfim, me inspira, me dá vontade de escrever sobre. Eu escrevo também, mas enfim, desse mesmo jeito, eu acho que é também um pouco bobo dividir músicas entre canções políticas e canções de amor, porque o Sim, amor é a força política mais por incrível que tem. Até excelência. dançar, É, dançar é um ato político, porque quando você está dançando num lugar com outras pessoas, você está amando todas as pessoas que estão dançando, sim. você está há uma generosidade, uma pureza em ecoar o corpo do outro. Tudo isso é muito político. Você sai dali com o seu coração muito mais tenro, né? Enfim, Você acabou respondendo a minha próxima pergunta, cara. Você vê como é que as coisas são. Eu ia te perguntar se tango é uma canção política. Porque tango é uma canção que é tudo menos a dança argentina. É uma letra em que fala de confiança de um no outro. Me pegue se você pegar, se você puder. Me pegue, você já sabe o que eu vou fazer. Ou seja, você está confiando, contando com a outra pessoa. Essa inspiração que você falou, tipo, materializa em tango, ou é uma coisa que você está vendo agora, enfim. Eu acho que é isso. eu concordo totalmente. Eu acho, eu não, seria, eu acho ótimo que você usou essa música como exemplo. Se eu usasse, ia soar forçação de barra. Não, Mas você tem toda a razão. Essa música fala sobre isso, sobre poder pedir ajuda, de uma certa isso. forma. Você De poder se ser sentir, fraco. exatamente, da união. Não precisa ser uma coisa romântica até, né? Mas dessa, quer dizer, uma coisa, o oposto do vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu sou Sim. machão, eu Eu sou. sou o bandoleiro solitário, né? Tipo, Exatamente, essa coisa do bandoleiro solitário. Eu tava pensando nisso ontem, cara. Quantos filmes são a mesma coisa, né, cara? uma coisa É meio o Tarantino, assim, né? bandoleiro solitário que já não é jovem, mas que largou a coisa de ser um guerreiro, mas ele o chamado para É, voltar à ação e salvar o dia. Cara, todos os filmes, o velho, Ronin, né, cara? Aquela coisa mais recente. é, É, vem tudo daí, mas é uma repetição, mas para fazer essa coisa individualista, né? Que sim. não era a coisa do samurai, não era, eu adoro filme de samurai, não era isso. O samurai é Serviam a uma outra, causa, serviam a uma é uma causa. causa, Ronin é um guerreiro sem senhor. Enfim. exatamente. Cara, essa coisa do passado versus presente aí que você falou da questão da adolescência, tem uma música no seu disco, tem uma letra que eu achei muito bonita, fiquei até meio emocionado, porque é 1 milhão, que diz um verso que eu acho assim, que é uma síntese de coisas tão sérias. Fui à rua onde nasci, vi o prédio em pé, tudo era tão maior do que realmente é, do que é. Isso se aplica para muita coisa do que a gente faz quando lembra de monstros que a gente tinha na nossa vida e que a gente vai aprendendo a ver que talvez não fossem tão monstruosos assim. É sobre isso essa música ou é o contrário? Enfim. Não, é sobre isso também. É sobre isso também. Essa, essa frase realmente ela reflete isso, né? Ela espirra nisso. Tem isso, tem a coisa.
assim, eu estou usando a metáfora da escala Uhum. como você pegou na veia aí. Mas ela também fala desse lance capitalista e individualista de eu ver, né, de que as coisas têm preço, de que nesse caso, estou usando assim a especulação imobiliária como Sim, tema, sim. que é uma coisa estranha. Talvez seja a primeira canção sobre especulação imobiliária. Se bem que o Tom Zé já escreveu sobre prédio, sobre rua, sobre Pô, tudo. mas Mas com o neoliberalismo junto, acho que é a primeira. pois é, nesse caso é mais essa coisa de que da importância e a gente vê mais e mais a importância de, quer dizer, o dinheiro move, tira as pessoas do lugar onde elas estão, vem alguém com mais dinheiro, compra, a pessoa que, o trabalhador que não consegue pagar para criar os filhos no mesmo lugar onde cresceu, de poder ter uma comunidade por conta de especulação imobiliária, por conta de não haver leis o suficiente para proteger as pessoas de serem deslocadas simplesmente porque há dinheiro para ser feito Sim. por aqueles que têm mais, né? Mas, enfim, isso a nossa sociedade é cheia disso, né? O que que é, assim, o que que é a Bolsa de Valores? É um lugar onde as pessoas que têm dinheiro ganham mais dinheiro simplesmente porque têm dinheiro. Quer E dizer, pode o ter pobre não mais tem. dinheiro a partir disso, ou vão perder bilhões, né, num dia. É, o pobre não tem o degrau que o pobre tem que subir é muito maior, né? Quando você tem muito dinheiro, é quase impossível não ganhar dinheiro simplesmente por ter dinheiro. É. Né? É uma coisa assim. Então, enfim, são coisas que me incomodam. É que eu penso, pô, a gente tira uma onda, a revolução tecnológica, a inteligência artificial, vamos ter um robô em Marte, não é? Ah, que como somos incríveis. Tipo, É uma foda-se, né? bobagem, eu acho uma bobagem. Ir para Marte, cara, a gente está aqui destruindo esse planeta, É, é. ainda não tem uma alternativa ao plástico. A gente, né, a gente compra plástico. Então, cadê essa Aí revolução vai o artificial? bilionário lá naquele foguete lá e fica 10 minutos e volta e é herói, né? É uma nojeira, eu acho uma nojeira e uma bobagem. É, enfim, era pra gente estar cuidando um do outro, no lugar de estar Sim. Era pra indo estar para dançando, Marte, ver se. dançando Ah, tango, será né? que dá para morar aqui em Marte? Pô, fala sério, cara. Cara, só para a gente fechar, então, para não te atrapalhar aí com as outras compromissos, não podia deixar de te perguntar, já que tem toda essa questão afetiva e política no teu disco, muito bem colocado, de uma maneira que quase pouquíssimas pessoas vão descobrir isso. Como é que você vê a questão da gente aqui nessa situação inacreditável que a gente está vivendo, cara? Ano que vem eu estou com um diploma de doutor em História, cara. Eu faço História também. Eu nunca poderia imaginar que a gente fosse viver o que a gente está vivendo pela escolha das pessoas. Então, como é que você vê isso aí de fora? Eu sei que você é brasileiro, sei da tua posição política, sei que ano que vem você está aqui votando também. Como é para você estar vendo isso daí, cara? Deve ser horrível, muito ruim. É muito triste, mas é muito triste, porque o Brasil parece estar representando assim, a exacerbação disso, que não é uma exclusividade brasileira. Hum. Assim, o que eu vejo, vou colocar dessa forma, eu rejeito o argumento de que o pêndulo, existe um pêndulo político que vai para a esquerda e vai para a direita, como se fosse uma coisa assim da lei da natureza. Sim. Eu acho isso uma falácia, não compro essa. E Aquela acho que alternância de poder que os caras gostam de falar, né? Tudo da boca para fora. não, a coisa é muito assim, a forma como eu vejo é o seguinte: a direita representa a elite. Uhum. A elite tem recursos, os recursos de, 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 de força da direita são o dinheiro e a influência, o poder. Então, a direita tem nesse sentido, né, por poder econômico e toda a consequência disso, uma força muito maior, quer dizer, uma minoria, uma elite que se coloca, tem poder nesse sentido
mais do que a esquerda. Então, os direitos a gente conquista através de pressão, de luta, de articulação, mas se você deixar relaxar, não volte 10 espaços. Mas no caso, nesse caso em particular, desse momento, no Brasil, eu acho que eu só consigo entender isso através da revolução da informação e dessa coisa ultra contemporânea da desinformação através das mídias sociais e tal. Sim. Eu acho que esse contexto só foi possível, assim como aqui, assim como na Itália também, outros lugares, na Espanha, e no caso do Brasil, dos Estados Unidos, ainda foi a mesma empresa, não é, que fez as campanhas, quer dizer, que trabalhou dessa forma. Então, eu atribuo isso a esses mecanismos tão recentes de propagação da desinformação, não é? Vai para antes disso no Brasil, porque, enfim, toda a coisa da corrupção no judiciário que levou à prisão do Lula, ao impeachment da Dilma e tudo isso, é, é, é complicado. Mas o povo acreditar que isso é a melhor opção, ou seja, um cara claramente não 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 está ali para cuidar do povo, para melhorar o Brasil, para melhorar as condições do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro que é pobre, Uhum. claramente as pessoas apoiarem isso, só pode ter base nessas campanhas de desinformação e no isolamento. Eu vejo isso. As pessoas que não realmente não constrói-se uma realidade. Hoje em dia, a gente pode assinar o mesmo jornal, assinar no sentido assim de ter no telefone, né? E eu vou abrir e vou ler as notícias diferentes da sua. Porque as notícias no meu telefone vão vir de acordo com aquilo que o telefone imagina que eu queira ver. Os Ou seja, algoritmos. então isso começa a criar uma sensação de realidades alternativas, e é isso que a gente está vivendo. Então, só uma realidade alternativa para produzir essa realidade que a gente que a gente vive. E é espantoso, porque quanto mais as coisas ficam claras, quer dizer, para aqueles que veem as coisas da forma como, pelo visto, eu e você vimos, mais surpreendente é que muita gente não muda de ideia, não consegue Não aceita. Pois é. compreender, cara, isso aqui está fazendo mal ao meu povo, está fazendo mal ao meu país. Isso aqui é uma vergonha, uma catástrofe. Quer dizer, o cara que, enfim, é muito claro. Assim, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, eu vi o Bolsonaro na televisão e era um palhaço, assim, alguém falando do jeito que fala, só para chamar atenção, como se fosse uma criança assim, mal criada, sabe, traumatizada, que não quer dividir o brinquedo com o amiguinho, aí vai e quebra as coisas. Era isso, entendeu? Eu não podia imaginar que aquele discurso, né, contra tudo, fosse ser comprado. É uma tragédia. É, é. Mas, cara, assim, sem querer ser clichê, mas é com discos como o teu que a gente às vezes enfrenta essa porrada, cara, porque é uma porrada forte e a gente vai construindo uma ponte, vai construindo um caminho, tenho certeza disso, né? É, Eu eu sei que não é pouco, perco. né, mas, mas já é o início, né? Eu não. Enfim, se uma canção puder pelo menos fazer um momento melhor diante desse quadro, né? Né? Eu já fico satisfeito. Eu acho que sim. Cara, queria te agradecer muito pelo tempo. E meu site é o Célula Pop, eu já venho há algum tempo aí na, na mídia, mas Célula Pop tem desde 2019, é o meu próprio site, então é uma criança pequena ainda, vermelha. É o único site que se assume de esquerda, então é isso. Queria te agradecer, desejar sorte para ti Pô, e obrigado. cuida aí que o negócio ainda não passou não, cara. Ah, não, não passou mesmo. Não Tá passou. longe disso. Eu acabei de ter de fazer teste, porque aqui a metade das pessoas não quer tomar vacina, né? Aqui também, cara. Tem gente que não tomou a segunda dose e tá nisso, É um negócio muito louco. né? Enfim, o momento agora tá. Eu acho que ainda vai vir mais uma divisão ainda mais difícil de lidar, porque a gente tem a vacina e ainda tem a pandemia. Sim. E, e né, o que se vai fazer para poder transcender isso, cara? Sem metade das pessoas. Eu não sei.
Mas enfim, eu que tenho que te agradecer, porque, pô, isso aqui que é uma entrevista, cara, uma com um papo, entendeu? Pô, Com alguém que vê, se debruça com amor, sei lá, com generosidade, com curiosidade. É outras, assim, é um alívio, uma honra, um presente, cara. pô, eu Realmente. te agradeço. Eu senti o mesmo ouvindo o teu disco, mesmo, cara. Pegou ali. Eu só vou te contar uma última coisa. Eu vivi um casamento de 13 anos, me separei no fim do ano passado. E conheci uma outra pessoa há meses. E quando eu ouvi tango e eu fui pegar a letra, eu falei, cara, isso aqui é um chamado para eu voltar a me expor e acreditar numa outra pessoa e dei para ela a música, porque música é sua só até a hora que você lança, né, cara? Ah, Depois é é. nossa. Pô, que E é maravilha. meio que uma nossa música, assim, porque a gente é engajado, também tem umas coisas muito em comum. Pô, que bom, cara. Que presente. Eu que Que te agradeço demais, cara. Sorte, fica bem aí e te cuida. Tá bom, Rodrigo? Você também, cara. Um Tudo de bom. abraço. Obrigado. Valeu. Valeu.